Olá, meus amigos e minhas amigas, é um prazer estar com vocês. Nesta aula, vamos iniciar um curso totalmente completo de matemática básica aqui no canal do professor Alex Lira. É um prazer realmente dar início a essa empreitada com vocês. Para que nós sejamos bem-sucedidos, é importante que você acompanhe cada aula de modo sequencial, não deixando para trás nenhuma dúvida. Poste aqui nos comentários algo que não ficou claro, tudo bem? Vamos ter um curso longo, muitas aulas, então é importante que demos bastante atenção a cada um dos tópicos. Vou buscar ser o mais objetivo possível, sabendo aqui do nosso objetivo, que é ser bem-sucedidos em prova de concurso. Você que está também estudando na sua escola, no ensino fundamental, no ensino médio, no vestibular, para o Enem, essa aula aqui vai dar conta sim do conteúdo cobrado, tudo bem? Então, fiquem à vontade. Para começar, vamos estudar a teoria dos conjuntos, assunto muito importante para o entendimento de tudo que está aí por vir. Vamos para a tela? Inicialmente, precisamos entender o conceito de conjuntos. É um conceito que é intuitivo, não tem uma definição formal. O que é conjunto? Nada mais é que uma coleção de objetos ou elementos bem definidos que possuem características em comum. Note então esses três aspectos. É uma coleção de objetos que são bem definidos e possuem características em comum. Teve a presença dessas três informações, então estamos diante de um conjunto. Perceba que podemos ter uma infinidade de conjuntos criados. Vamos observar aqui alguns exemplos? Temos aí três conjuntos. O primeiro é aquele relativo aos símbolos usados como algarismos romanos. Quais serão os elementos desse conjunto? Serão exatamente esses aqui: I, V, X, L, C, D e M, símbolos usados como algarismos romanos. Temos também o conjunto das vogais do nosso alfabeto. A, E, I, O, U são os elementos. E temos também o conjunto dos meses, que tem somente 30 dias: abril, junho, setembro e novembro. Perceba que podemos ter realmente muitos conjuntos. Prosseguindo, vamos ver a relação de pertinência. O que isso significa? É a maneira como se dá a associação entre elementos e conjuntos. Note que é uma relação apenas entre elementos e conjuntos. Não se trata de uma relação entre conjuntos ou entre elementos, mas entre elementos e conjuntos. Cuidado para não cair nessa. Qual é a simbologia que a gente vai usar nesse caso? Vai ser essa daqui, ó. X, essa letrinha aqui é uma letrinha grega, epsilon, pertence a A. Então, se você tem um elemento de um conjunto qualquer, um elemento genérico, X, pertencendo também a um conjunto genérico A, então a gente pode dizer que esse elemento X pertence ao conjunto A. De forma contrária, dizemos que o elemento X não vai pertencer ao conjunto A se ele não faz parte desse conjunto. Basta usar a letrinha E, mas com aquela linha diagonal, como se fosse o proibido presente nas placas de trânsito. Vamos aqui então voltar à página anterior para observarmos como isso se dá. Por exemplo, aqui no conjunto das vogais. Será que a letra F faz parte desse conjunto? Com certeza não. Então podemos dizer que a letra F não faz parte do conjunto das vogais. Não faz parte. Vamos resolver esses exemplos para a gente ver ainda mais na prática esse ponto. Sabendo que I é o conjunto dos números ímpares compreendidos entre 1 e 10, avalie os números a seguir quanto à sua relação de pertinência com esse conjunto I. Vamos aqui relacionar os elementos desse conjunto I. Então, você tem um conjunto I, que ele tem os seguintes elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esses são os elementos do conjunto I. E queremos saber, na letra A,
se o número 5 faz parte ou não desse conjunto. E a gente vê que realmente faz parte. Está aqui o número 5, né? Portanto, a gente pode afirmar que 5 pertence ao conjunto I. E o 4? Número 4 também pertence. Está aqui, né? O número 4 faz parte do conjunto I, portanto, pertence a ele. Agora, o número 13 não, né? 13 não faz parte. Portanto, a gente pode dizer que o número 13 não pertence ao conjunto I. Claro, tranquilo, simples, conseguiu entender? Bola para frente, então. Vamos agora tratar da representação desses conjuntos. Existem basicamente 3 formas de você representar esses conjuntos. Vamos a elas? A primeira é por enumeração. Muito simples. Simplesmente a gente vai alistar os elementos desse conjunto, um após o outro, separado por vírgulas e entre chaves. Temos aqui para você esse exemplo do conjunto das cores da bandeira nacional. Quem são os elementos desse conjunto? As cores branca, azul, verde e amarela. Só basta então você representar elas entre chaves e separando elas aqui entre vírgulas, um elemento após o outro. Simples, né? Mas temos um problema. E se tivermos um conjunto cujos elementos são muito grandes? Nesse caso, a gente vai usar reticências. Vamos imaginar aqui um conjunto que seja muito grande. Digamos, o conjunto dos números ímpares. Então, se você chama esse conjunto pela letra I, então você vai ter aqui o seguinte conjunto: 1, 3, 5, 7 e aí por diante. Então, como é que você faz para descrever essa continuidade? Simplesmente usando reticências e depois fecha o conjunto, tá certo? E se você tiver um conjunto muito grande, mas que ele não seja infinito, pelo contrário, seja um conjunto finito, aquele que tem uma quantidade limitada de elementos, como é que você vai fazer? Digamos então que esse conjunto seja o conjunto M, formado pelos números ímpares menores que 100. Ainda é um conjunto muito grande, mas ele é limitado. Vamos representar? Vai ficar 1, 3, 5 e aí por diante. Você vai continuar. Mas como ele é limitado, então você descreve aqui o último elemento nele. Como é menor que 100, o último ímpar menor que 100 é 99. E aí você fecha. Tá? Na sequência, temos a representação por propriedade. Nesse caso, você vai fazer a simbologia, a descrição desse conjunto usando uma propriedade que os elementos que o pertencem possuem. Para quê? Isso vai permitir que você decida se um determinado elemento, digamos um elemento X, pertence ou não a esse conjunto. Temos aqui o seguinte exemplo. Temos o conjunto N, que ele é descrito da seguinte maneira. Olha a propriedade dele. Ele é formado pelo elemento X, tal que, essa barrinha aqui quer dizer tal que, X vai pertencer a Z, que é o conjunto dos números inteiros, e também X é maior do que 12. Essa, então, é a propriedade que os elementos que compõem o conjunto N possuem. Agora, temos a representação por diagrama. Essa daqui, disparadamente, é a que você vai mais utilizar na resolução dos seus exercícios, quando se for confrontar com questões e provas, essa daqui você vai usar muito. E é a melhor de se usar, é a mais prática mesmo. Então, a representação por diagrama, a gente vai utilizar círculos e retângulos que são conhecidos como diagramas de Venn. Estão lembrados dele? Vamos ver aqui um exemplo. Use um diagrama de Venn para representar o conjunto dos números ímpares menores que 10. Vamos aqui representar? Digamos que você tem aqui, você vai fazer um círculo belíssimo, bem redondinho, com uma circunferência perfeita, como esse aqui.
Como é que você vai incluir esses elementos, né? Números ímpares e menores que 10. Então você vai colocar aqui os números, né? Coloca assim um pontinho e vai colocando cada elemento. Vai ser composto pelo número 1, o número 3, o 5, o 7 e o 9. Aqui fora você pode colocar um retângulo para descrever todos os demais números ímpares. Compõem o seu chamado conjunto universo, que a gente vai ver em detalhes na próxima aula o que é esse conjunto universo. Mas aqui no caso, nosso conjunto universo vai ser todos os demais números ímpares, mas que não são menores do que 10. Você tem, por exemplo, o número 11, o número 17, o número 43, o número 57 e por aí vai. Perceba então que eles estão fora do seu círculo, fora do conjunto que foi estabelecido no enunciado do exemplo. Ficou claro? Espero que sim. E aqui chegamos ao fim, meus amigos, desta primeira aula do nosso curso completo que teremos aqui de matemática básica. Tivemos a oportunidade de ver o conceito de conjuntos, a relação de pertinência e as principais maneiras de você representar esse conjunto. Espero que você tenha gostado desta aula. Se esse foi o caso, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos no momento que forem publicados. Bons estudos e forte abraço!